Eu nunca contei isso pra ninguém porque, até hoje, não sei como explicar. Às vezes penso que enlouqueci naquela semana. Outras vezes acho que enlouqueci antes e só percebi tarde demais. Mas sempre que lembro do que aconteceu, o ar parece ficar pesado, como se algo ainda estivesse comigo. Tudo começou quando me mudei para o apartamento onde moro até hoje. Era barato demais para aquela região, mas o proprietário me disse que o antigo inquilino saiu às pressas por motivos pessoais. Não questionei. Eu precisava de um lugar urgentemente, então aceitei. Na primeira noite, enquanto organizava as caixas, ouvi algo cair no quarto. Um barulho seco, como um objeto pesado. Quando cheguei lá, não encontrei nada no chão, mas senti um cheiro estranho, uma mistura de poeira e perfume antigo. Fingi que era coisa da minha cabeça e fui dormir. Algumas noites depois, acordei por volta das 3 da manhã. Eu tinha certeza de que alguém havia me chamado pelo nome. A voz era baixa, masculina, e vinha do corredor. Levantei devagar, com o coração acelerado, e só consegui ligar a luz depois de tatear o interruptor umas 3 vezes. O corredor estava vazio, mas algo parecia errado. O ar estava gelado, como se uma janela estivesse aberta, mas todas estavam fechadas. Fiquei um tempo parado ali, observando, até convencer a mim mesmo de que tinha sido um sonho. Mas a situação piorou. Certa noite, percebi uma sombra passando pela sala enquanto eu estava no banheiro. Primeiro achei que fosse alguém na janela, mas eu moro no 5º andar. Quando saí, todas as luzes estavam apagadas, mesmo as que eu tinha deixado acesas. A sala tinha um silêncio tão profundo que meus ouvidos doíam. Foi quando ouvi passos no quarto. Não eram rápidos nem leves, eram lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando descalço, hesitante. Me aproximei segurando o celular como se ele pudesse me proteger, mas quando entrei no quarto, os passos pararam. O que me assustou de verdade, porém, não foi isso. Foi a sensação nítida de que alguém tinha acabado de sair dali. Como quando você entra em um ambiente onde outra pessoa esteve um segundo antes. O cheiro, o ar quente, tudo denunciava uma presença invisível. Comecei a dormir na sala. Achei que ficaria mais seguro por lá, mas descobri o contrário. Uma madrugada, fui acordado por um som baixíssimo, como se alguém estivesse arranhando o sofá. Fiquei parado, sem mexer um músculo, tentando entender de onde vinha. Aos poucos percebi que o arranhar vinha debaixo de mim. Eu estava deitado de bruços e o arrasto subia devagar pela parte interna da estrutura do sofá, como se algo estivesse se movendo entre o estofado e a madeira. Empurrei o corpo para o lado e caí no chão, respirando rápido com a impressão de que meu peito ia explodir. O barulho parou, mas só por alguns segundos. Porque de repente ouvi uma respiração, baixa, rouca e molhada, vinda exatamente do lugar onde minha cabeça estava um instante antes. Saí correndo para a porta de entrada, mas senti que algo me observava no corredor escuro. A luz não acendia, por mais que eu apertasse o interruptor. A respiração parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Juro que ouvi passos atrás de mim, só que quando olhei não havia nada. E então, no silêncio absoluto, uma voz, a mesma que me chamou na primeira noite, sussurrou bem no meu ouvido. Ele ainda está aqui. Ele? Quem? Eu me virei tão rápido que quase caí, mas o corredor estava vazio, embora tivesse a impressão de que alguém estava de pé ali, observando. Não consegui sair do apartamento naquela noite. Fiquei encostado na porta, luzes acesas, sem dormir. Nos dias seguintes, comecei a ouvir a voz em lugares aleatórios, perto da pia, no banheiro, às vezes do lado de fora, como se estivesse me seguindo. O pior foi quando ouvi risos, curtos e quebrados, ecoando dentro do quarto em plena tarde com o sol forte entrando pela janela. Não era mais algo que acontecia apenas à noite. Aquilo tinha decidido permanecer. Foi então que encontrei, atrás do armário, uma rachadura na parede, larga o suficiente para encaixar a mão. Lá dentro havia um objeto enrolado em um tecido amarelo manchado. Eu quase deixei cair quando abri. Era um chaveiro metálico com uma foto pequena, em preto e branco, de um homem tal, com expressão cansada.
e atrás da foto havia uma frase escrita à mão: "Se você ouvir ele se mexer, não responda." Não dormi naquela noite e não sei dizer se o que venho escutando desde então é realmente um ele ou algo que nunca foi humano para começar. Só sei que às vezes, quando estou quase pegando no sono, sinto alguém se inclinando ao lado da minha cama. O colchão afunda um pouco e o ar ao redor fica gelado. E então, a voz, sempre a mesma, me pergunta com calma, como se tivesse todo o tempo do mundo: "Você pode me ouvir agora?" Eu finjo que não. E ele espera. Eu nunca tive medo de dirigir à noite. Na verdade, sempre achei que fosse até relaxante. Pouca movimentação, rádio baixo, estrada vazia. Mas tudo mudou naquela viagem de volta para casa, depois de visitar meus pais no interior. Era por volta das 2 da manhã quando peguei um atalho que sempre uso, uma estrada estreita que corta por um trecho de mata. Nunca tive problemas ali, até aquela noite. O nevoeiro apareceu de repente. Em menos de um minuto, a visibilidade caiu tanto que eu mal enxergava a linha branca do acostamento. Diminuí a velocidade, abri um pouco a janela para tentar sentir o ar, mas o que entrou foi um cheiro úmido, pesado, como terra molhada misturada com algo mais velho, como se o nevoeiro tivesse vindo de um lugar que não deveria existir. Eu seguia devagar quando notei uma figura na beira da estrada. À primeira vista, parecia um homem parado, mas conforme o farol aproximava, percebi que ele estava rígido demais, como se mantivesse a mesma postura havia horas. Quando passei ao lado, ele virou a cabeça lentamente na minha direção. Mas seu rosto estava borrado pelo nevoeiro. Ou talvez não houvesse rosto algum. Não sei. Só sei que senti um arrepio tão forte que meus dedos formigaram no volante. Acelerei, tentando me convencer de que era só um caminhante perdido. Mas poucos metros depois, o rádio do carro começou a fazer um ruído estranho, como um chiado profundo, misturado a sussurros abafados. Pensei que fosse interferência da estrada, mas então percebi que o chiado repetia um padrão. Era quase como se alguém estivesse tentando falar, mas sem conseguir articular as palavras. Quando o nevoeiro começou a clarear, senti um alívio enorme, até olhar pelo retrovisor. A figura estava no meio da pista, parada, olhando diretamente para mim. Eu tinha certeza de que a tinha deixado muito para trás. Era impossível que tivesse alcançado o carro. O coração batia tão forte que eu podia sentir o pulso no pescoço. Cogitei frear, mas algo dentro de mim implorou para que eu não fizesse isso, como se uma parte do meu cérebro soubesse mais do que eu. Depois de alguns quilômetros, finalmente o nevoeiro se dissipou completamente. O rádio voltou ao normal, o cheiro estranho sumiu. Quase consegui me convencer de que tinha sido só um susto, até que vi que algo estava pendurado na maçaneta interna da porta do passageiro. Era um pedaço de corda fina, amarrado em um nó tão apertado que parecia recém-puxado. Não estava lá antes. Eu teria percebido. Tentei jogar aquilo para fora pela janela, mas o nó não desatava. Parecia ter sido feito ali, enquanto eu dirigia. Quando cheguei em casa, joguei a corda no lixo e tentei esquecer o assunto. Tomei banho, me tranquei no quarto e só queria dormir. Mas às 4h20 da manhã, acordei com o som de algo batendo suavemente na janela do meu quarto. 3 toques, intervalados, como se alguém realmente estivesse chamando. Na segunda vez que bateu, eu tive certeza de que ouvi uma respiração do lado de fora. Uma respiração lenta, pesada, como se a boca tivesse encostada no vidro. Criei coragem, levantei e abri a cortina com um puxão. Não havia nada. Só o vento leve mexendo as árvores. Tentei voltar a dormir, mas assim que encostei a cabeça no travesseiro, o rádio-relógio ao lado da cama ligou sozinho, no volume máximo. Não havia música, apenas o mesmo chiado profundo que eu tinha ouvido na estrada. O mesmo ritmo,
As mesmas, quase palavras. Fiquei imóvel, petrificado, ouvindo aquilo, e no meio do chiado, uma frase finalmente se formou, clara, como se alguém tivesse sussurrando dentro do meu ouvido. Você não deveria ter passado por mim. O rádio desligou sozinho logo depois, deixando a casa inteira mergulhada em um silêncio doentio. No dia seguinte, quando fui até o lixo para jogar fora um saco cheio, percebi que a corda que eu tinha descartado estava de volta no banco do passageiro do meu carro. Só que desta vez, o nó estava maior e havia um segundo nó começando a se formar, como se alguém estivesse continuando o trabalho. Desde aquela noite, eu evito dirigir de madrugada. E às vezes, quando estou sozinho, sinto um cheiro leve de terra úmida, como se o nevoeiro tivesse chegado até mim, mesmo longe daquela estrada. Às vezes me pergunto se aquele nó vai terminar quando ele finalmente me alcançar. Eu sempre tive o costume de anotar coisas estranhas que acontecem comigo. Não por acreditar que fossem realmente paranormais, mas porque sempre tive medo de esquecer detalhes importantes caso alguma coisa ruim acontecesse. O que eu vou contar agora é a única anotação que eu nunca consegui terminar. Não por falta de tempo, mas porque quando tentei escrever o final pela primeira vez, tudo que eu coloquei no papel apareceu riscado no dia seguinte, como se alguém tivesse passado a unha em cima das palavras, rasgando o papel sem atravessar a folha. Mas vou tentar de novo. Talvez colocando em palavras eu finalmente entenda. Tudo começou há cerca de 7 meses, quando me mudei para um condomínio antigo no centro da cidade. Os apartamentos eram grandes, pé direito alto, paredes espessas, e tudo cheirava a lugar mal ventilado, mesmo quando as janelas estavam abertas. Ao lado do meu, havia um apartamento abandonado. Não um vazio, abandonado de verdade. Portas lacradas, varanda cheia de fuligem, vidro da sacada quebrado e coberto por tábuas. O síndico dizia que estava assim desde que ele se mudou para lá, há mais de 10 anos. Eu nunca ouvi ninguém entrar ou sair daquele lugar. A primeira noite correu bem, mas às 4 da manhã, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho vindo do apartamento ao lado. Algo como passos lentos arrastando o peso pelo chão. Mas o mais estranho era a distância do som. Não parecia vir da parede diretamente, encostada à minha cama. Parecia vir do centro da sala de estar deles, como se alguém estivesse andando em círculos perto da porta de entrada. No dia seguinte, comentei com o síndico. Ele garantiu que o apartamento estava vazio, sem energia, sem água, sem nenhum tipo de acesso possível e que eu provavelmente tinha escutado o barulho do apartamento de cima. Fiz que sim, mas no fundo eu sabia que o som vinha exatamente do lado. Na noite seguinte, os passos voltaram e não estavam no apartamento. Estavam mais perto, como se a pessoa estivesse andando de forma sistemática, repetindo um padrão. Passos lentos, arrastados, e entre eles uma pausa curta, exatamente igual àquela que fazemos quando olhamos para a porta esperando alguém entrar. Abri a janela e olhei para a varanda do apartamento vizinho. Da rua eu teria visto apenas escuridão, mas dali vi o reflexo da sala e algo se movendo. Era rápido, como sombra atravessando um lugar onde não deveria haver nada. Fechei a cortina e tentei me convencer que era a ilusão causada pela luz dos carros. Mas não era. Tudo piorou 3 semanas depois, quando acordei com uma batida fraca na parede. A primeira vez foi só um toque. Depois vieram 3 toque, 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 espaçados. Levantei, encostei o ouvido na parede e ouvi alguém respirar. Mas não uma respiração humana. Era mais baixa, como se a pessoa tivesse os pulmões cheios de água, ou como se respirasse por uma garganta machucada. O ar entrava e saía com dificuldade, e a cada exalação eu sentia a impressão física, real, de que o ar que passava do outro lado também mexia as fibras da parede. Eu me afastei, mas a respiração me seguiu. Quanto mais eu recuava, mais parecia que ela tentava acompanhar os meus movimentos,
como se quem quer que estivesse ali tivesse consciência de onde eu estava no quarto. Passei a dormir na sala. Na terceira noite dormindo lá, por volta das 2h40 da manhã, ouvi um barulho caindo no corredor. Um som seco, pesado. Me aproximei devagar, acendi a luz e vi pegadas de poeira no chão. Elas vinham da porta do apartamento abandonado. Eu teria achado que era sujeira trazida pelo vento, mas as pegadas formavam um rastro contínuo, curvo, com passos desiguais, sempre arrastados. Segui o rastro até a porta do meu apartamento. Não tinha nada ali. Mas quando toquei a maçaneta para conferir se estava trancada, senti que ela estava quente. Quente, como se alguém tivesse segurado instantes antes. Na manhã seguinte, quando voltei do trabalho, encontrei uma folha de papel dobrada embaixo da minha porta. Não estava lá quando eu saí. Abri devagar, achando que era propaganda. Mas não era. Era uma mensagem escrita à mão, com a letra fina, tremida, quase infantil. Não deixe ele ver você olhando. Nenhum nome, nenhuma explicação, nada. Tentei dormir com a luz acesa naquela noite. Funcionou até 3h23 da manhã, quando o barulho começou de novo. Mas dessa vez, não eram passos. Era o som de unhas arranhando madeira. Lento, ritmado, como se algo tivesse passando as pontas dos dedos pela porta do apartamento ao lado, subindo e descendo. Em certo momento, o som se aproximou tanto da parede que eu pude sentir a vibração através do piso. A coisa começou a ficar insuportável quando percebi que, às vezes, o som vinha de dentro do meu apartamento. Sempre fraco, sempre rápido, como se a coisa tivesse entrado num canto e tentasse chamar minha atenção quando eu procurava do outro lado. Na quinta semana, finalmente decidi olhar. Desliguei todas as luzes, sentei na sala e esperei o barulho de passos. Quando ouvi, me aproximei da parede com a lanterna do celular e, por talvez 2 segundos, vi uma sombra projetada no centro do meu próprio teto. Era a silhueta de um corpo alongado, torto, como se tivesse arqueado para caber num espaço pequeno, mas com os braços longos demais, pendendo, quase tocando o chão. A luz do celular tremeu e a sombra desapareceu como se tivesse se recolhido. Depois disso, comecei a acordar sempre às 3h23 da manhã, sempre o mesmo horário, sempre acompanhado da sensação de que alguém estava parado ao lado do meu sofá, me observando. Nunca vi nada, mas o ar ficava mais pesado, quase sólido, difícil de respirar. Era como dormir dentro de um lago profundo. 2 semanas atrás, a situação chegou no pior ponto. Acordei não com um ruído, mas com o silêncio. O tipo de silêncio que faz o peito doer. A casa estava tão quieta que eu parecia que tinha perdido a audição. Levantei devagar e percebi que algo estava diferente. A porta do apartamento abandonado estava entreaberta. Eu juro que estava lacrada no dia anterior. Fiquei parado encarando aquela abertura por longos minutos. Dei um passo para trás e vi a porta se mover 1 centímetro, não abrindo, mas respirando, como se a escuridão do outro lado pulsasse. Voltei correndo para o meu apartamento, tranquei tudo e apaguei as luzes. Só que na escuridão, a parede começou a estalar e a voz veio logo depois. Uma voz baixa, rouca, quase sem ar. Eu vi você olhando. Desde então não durmo mais no escuro. E quando me arrisco a fechar os olhos, sempre sinto que há algo de pé ao lado da cama, inclinado, tentando chegar mais perto, mas preso em algum limite que eu ainda não entendo. Ontem, ao chegar em casa, encontrei outra mensagem debaixo da porta. Mesma letra tremida. Ele está tentando encontrar o formato certo. Não olhe quando ele conseguir. Eu não sei o que formato significa, mas a cada noite que passa, percebo que a sombra no teto
fica mais definida, mais parecida comigo. E se ele tá tentando copiar a minha forma para entrar aqui de vez, então provavelmente falta pouco. Muito pouco. Eu nunca fui do tipo que acredita em coisas sobrenaturais. Cresci ouvindo histórias de gente que via vultos, ouvia vozes, acordava com a sensação de estar sendo observada, mas sempre achei que fosse apenas a imaginação exagerada das pessoas. Talvez fosse uma forma de lidar com o medo do desconhecido. Eu ria, debochava, dizia que aquilo tudo era só fruto de cansaço, estresse ou de querer atenção. Mas, depois do que aconteceu com minha irmã, eu me arrependo de cada piada, de cada comentário idiota. Meu nome é Elisa, e até pouco tempo atrás eu morava com a Marina, minha irmã mais velha. Ela tinha acabado de sair de um relacionamento terrível e ainda estava tentando se reorganizar. Eu a convidei para ficar comigo por uns meses, até que ela encontrasse um lugar próprio. Meu apartamento não é grande, 2 quartos e uma sala apertada, mas sempre tivemos uma relação muito forte. Funcionou bem no começo, mas depois tudo começou a mudar. Na primeira semana, percebi que a Marina estava tendo dificuldades para dormir. Ela acordava várias vezes durante a noite, sempre meio atordoada, olhando ao redor, como se estivesse verificando se algo a seguia. Quando perguntei, ela disse que era apenas ansiedade. Acreditei. Era natural depois de tudo que ela tinha passado com o ex. Mas a segunda semana foi diferente. Eu estava dormindo quando acordei com um barulho leve, como passos arrastados no corredor. Pensei que fosse a Marina indo beber água e não dei importância. Mas quando virei para continuar dormindo, notei que a porta do meu quarto estava entreaberta e eu nunca durmo com ela assim. Sempre a fecho completamente, por mania. Levantei, fechei a porta e voltei para a cama. Já estava prestes a dormir de novo quando ouvi a Marina falar meu nome, só que não era um chamado normal. Era um sussurro desesperado, vindo do outro lado da porta. Elisa, abre, abre por favor. Levantei na hora. Quando abri a porta, ela estava parada no corredor, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ela respirava fundo, como se tivesse acabado de correr. Ele entrou no meu quarto. Foi a primeira vez que ela disse isso. Na hora, eu não entendi. Quem entrou? Ela simplesmente balançou a cabeça, sem conseguir explicar. Eu a abracei, a levei para a sala e ficamos lá até o amanhecer. Ela não quis falar mais sobre aquilo. Na noite seguinte, fui eu quem acordou de novo, mas não por passos, e sim por uma risada. Uma risada suave, quase infantil, vindo de algum ponto do corredor. Minha primeira reação foi achar que a Marina havia deixado a TV ligada, mas assim que me levantei, percebi que a risada vinha de muito mais perto, do lado de fora da minha porta, talvez até encostada nela. Quando abri, a risada cessou instantaneamente. O corredor estava escuro, mas a luz da cozinha deixava uma fresta iluminada ao fundo. A Marina estava sentada no chão, encostada na parede, com os joelhos abraçados. Ela olhava fixamente para um ponto vazio e pude ver que seus olhos não piscavam há muito tempo. Você ouviu? Perguntei, indo até ela. Ela demorou alguns segundos para responder. Ele estava na janela, sussurrou. Quem? Voltei a perguntar, mas ela não respondeu. A partir daí, as coisas só pioraram. Marina começou a ter crises durante o dia. Às vezes ela estava bem, conversando normalmente. De repente se calava e ficava olhando fixo para algum canto da parede, como se estivesse vendo algo que eu não podia ver. Às vezes, murmurava coisas que eu não entendia. Em outras ocasiões, segurava meu braço com tanta força que chegava a doer. Eu insistia para ela dormir mais cedo, comer melhor, tentar relaxar, até que uma noite, ela me acordou gritando. Corri para o quarto dela e a encontrei no chão, se arrastando para longe da janela, como se algo estivesse entrando por ali. Segurei seus ombros, tentando acalmá-la. Marina, Marina, não tem nada aí! Ela chorava, tremia, olhava para o vidro. A janela estava fechada, trancada, sem nada ao redor.
mas ela continuava repetindo: "Ele sabe meu nome! Ele sabe!" Na manhã seguinte, a Marina estava estranhamente calma, silenciosa. Organizou suas coisas, tomou o café, colocou uma blusa e disse que precisava sair um pouco. Perguntei para onde ia. Ela só disse: "Vou tentar fazer ele parar." Essas foram as últimas palavras dela antes de sair. Ela nunca voltou. A polícia procurou por semanas. Não havia sinais de arrombamento, luta ou qualquer coisa parecida. O celular dela foi encontrado desligado perto de uma praça, mas nenhuma câmera registrou sua passagem. Nenhum vizinho ouviu nada. Nada fazia sentido. Eu fiquei sozinha no apartamento. E é aí que entra a parte que nunca contei para ninguém. 3 dias depois do desaparecimento dela, eu acordei às 3 da manhã, com alguém me chamando. A voz era suave, arranhada, como se estivesse sendo usada pela primeira vez em muito tempo. E vinha exatamente da porta do meu quarto, do lado de fora. Era a Marina. Ou algo usando a voz dela. "Elisa, abre! Abre, por favor!" O mesmo sussurro da primeira vez. Eu congelei. A respiração falhou. As lágrimas começaram a escorrer antes mesmo que eu percebesse que estava chorando. A maçaneta girou devagar, muito devagar. E então a voz, a mesma que eu achava que jamais ouviria novamente, sussurrou exatamente no pé da porta, tão perto que parecia que a Marina estava agachada ali. "Ele sabe seu nome agora!" O corredor ficou em silêncio absoluto. A maçaneta parou de se mexer. Eu não tive coragem de abrir a porta naquela noite. E desde então, todas as madrugadas, por volta do mesmo horário, eu escuto passos lentos no corredor. Às vezes, um riso abafado. Às vezes, o som de unhas arranhando a madeira da porta. O cheiro que entra pela fresta é úmido, velho, como de algo que foi esquecido em um lugar escuro por muito tempo. Eu sei que não é a Marina, mas seja lá o que levou ela, agora está procurando por mim também. Eu nunca tive problemas para morar sozinho. Na verdade, sempre gostei do silêncio. Achava reconfortante chegar em casa à tarde da noite, jogar a mochila no chão e não precisar conversar com ninguém. O silêncio era meu amigo. Até o dia em que ele começou a responder. Moro num prédio antigo, desses com corredores estreitos, portas pesadas demais e janelas que rangem quando venta. Quando me mudei, o porteiro, um senhor que raramente tirava os olhos da TV da guarita, me avisou apenas 2 coisas. A água quente demora uns 5 minutos para chegar. Se ouvir alguém te chamar no corredor depois da meia-noite, não abra a porta. Achei que fosse brincadeira de velho supersticioso, dei uma risada constrangida. Ele não riu. Na primeira semana, tudo parecia normal. Tirando o fato de que o corredor do meu andar sempre cheirava a umidade, como se nunca secasse totalmente. Às vezes, quando eu descia para trabalhar, tinha a impressão de que o cheiro seguia comigo pelas escadas. Na 5ª noite, porém, comecei a perceber algo estranho. Sempre que eu chegava no meu andar, a luz do corredor estava acesa, até a metade. A outra metade, a parte onde ficava a minha porta, sempre estava apagada, como se a lâmpada tivesse queimado. Só que, quando eu ligava o interruptor, ela funcionava normalmente. A cada dia eu reparava em uma coincidência nova. A luz apagava sempre quando eu estava prestes a entrar no corredor, nunca antes. No início não dei importância, mas aí começaram os barulhos. Era sempre por volta de 2 da manhã. Um som leve, quase cuidadoso, como passos descalços percorrendo o corredor. Eles paravam exatamente em frente à minha porta. Depois vinham 2 toques suaves, não batidas, toques, como se alguém estivesse testando a madeira com a ponta dos dedos. Eu ficava parado no meio da sala, respirando devagar, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas um vizinho perdido, mas ninguém morava ao lado. O apartamento à direita estava vazio, o à esquerda
estava em reforma havia meses. Eu sabia disso porque todo dia passava pelo aviso da obra. Na terceira noite desses toques, decidi olhar pelo olho mágico. Apaguei todas as luzes, caminhei devagar até a porta, encostei o rosto, mas não consegui ver nada. Nada. Era estranho. O corredor estava mais escuro do que deveria, mesmo com as lâmpadas funcionando. Parecia que a escuridão tinha uma densidade própria. E bem no centro dela, logo na frente da minha porta, havia uma mancha mais escura ainda. Uma forma. Não dava para entender. Era como olhar para um corpo que não tinha formato definido. Recuei tão rápido que quase tropecei. No dia seguinte, falei com o porteiro. Perguntei se alguém passava pelo andar durante a madrugada. Ele apenas me olhou, com os olhos meio opacos, e respondeu: "Não responda se chamarem você. E não olhe de novo." O jeito como ele falou me deixou arrepiado. Não parecia superstição. Parecia aviso. Aviso de quem já viu algo que preferia esquecer. Na noite seguinte, às 2h26 da manhã, alguém me chamou pelo nome. Não bateu, não pediu, só disse meu nome, com uma voz baixa e arranhada, como se o som tivesse preso em uma garganta seca. A voz repetiu: "Eu sei que você tá aí." Aquilo me deixou congelado. Senti uma sensação estranha, não de medo, mas de reconhecimento, como se a voz soubesse mais do que eu deveria. Depois de 15 longos segundos de silêncio, ouvi passos indo embora, arrastados, lentíssimos. No dia seguinte, a marca de uma mão apareceu na parte de baixo da porta. Uma mão pequena, fina, marcada em poeira, como se alguém tivesse tocado ali. A marca estava virada para baixo, como se a pessoa tivesse deitada no chão quando colocou a mão ali. Eu tentei limpar. Voltei da cozinha com um pano, mas quando passei o pano, senti algo frio no meu pulso. Uma sensação gélida, como se dedos invisíveis segurassem meu braço. Soltei tudo no chão e dei 2 passos para trás. A marca da mão não saiu. 2 noites depois, os toques voltaram, mas dessa vez eram mais fortes, mais insistentes, e não eram só toques, eram arranhões. A madeira vibrava como se algo tivesse passando as unhas por dentro da porta. Eu percebi que não era alguém tentando entrar, era alguém tentando sentir o que havia do lado de dentro. Peguei o celular e comecei a gravar sem saber por quê. Era como se eu precisasse provar a mim mesmo que aquilo estava acontecendo. No vídeo só se ouve a minha respiração acelerada e os arranhões contínuos, cada vez mais fortes. Mas teve um momento, só reparei no dia seguinte, quando ouvi a gravação com fones, em que uma voz sussurra baixinho: "Finalmente te achei." Eu quase derrubei o celular quando ouvi isso. No dia seguinte, fui falar com o porteiro, mas ele não estava na guarita. Segundo o auxiliar, ele tinha ido embora de madrugada. Não avisou ninguém, não levou nada, simplesmente sumiu. Comecei a evitar ficar em casa à noite. Chegava depois das 3, quando os barulhos normalmente já tinham parado. Até que uma madrugada, ao abrir a porta do meu apartamento, percebi que algo estava diferente. Havia poeira acumulada por dentro. Marcas de passos, pequenos, finos, descalços, começavam na porta e iam até o corredor da cozinha. Mas a porta estava trancada, sem sinais de arrombamento, nada. Quando segui os passos, vi que eles paravam, de repente, na frente do meu quarto. A porta estava entreaberta. Eu tinha certeza que tinha deixado fechada. Entrei devagar. E o que eu vi primeiro não foi a cama, nem a janela. Foi o meu guarda-roupa, aberto. Às 3 da manhã, acordei com um som que eu nunca vou esquecer. O som de alguém respirando dentro dele. E não era uma respiração humana. Era alta demais, profunda demais, irregular, como se o peito tivesse cheio de líquido. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. Cada passo parecia ecoar alto demais. Quando cheguei perto da porta do quarto, a respiração parou. A casa inteira ficou em silêncio absoluto. Então, bem atrás de mim, do canto mais escuro do quarto,
Uma voz, a mesma que já tinha me chamado, sussurrou: agora eu sei o seu formato. Não lembro de ter corrido até o corredor. Não lembro de ter descido as escadas. Só lembro de abrir a porta da rua e sentir o ar da madrugada bater no fosso. Passei o resto da noite sentado no banco da praça em frente ao prédio. Desde então, não tive coragem de voltar ao quarto. Durmo na sala com todas as luzes acesas. Mas algumas noites, acordo com a sensação de que tem alguém em pé bem atrás do sofá. A respiração é baixa, mas reconheço o som. É a mesma de dentro do guarda-roupa. E às vezes, quando eu tô quase pegando no sono, a voz volta. Agora muito mais perto. Posso entrar quando você dormir. E antes que eu feche os olhos, sinto o colchão, sempre, inevitavelmente, afundar um segundo. Como se alguém tivesse sentado ao meu lado para esperar. Eu hesitei muito antes de escrever isso. Não por medo de parecer louco, mas porque parte de mim acredita que registrar o que aconteceu dá mais força ao que vi. Como se transformar memória em palavras fosse uma forma de convidar aquilo de volta. Mesmo assim, preciso contar. Talvez para afastar, talvez para entender, ou talvez porque já não importa mais. Tudo começou quando eu fui chamado para substituir um funcionário de um arquivo morto municipal. Um trabalho temporário, turno da noite, salário razoável considerando que quase ninguém queria aquele expediente. Eu aceitei de cara. Sempre fui o tipo de pessoa que se dá bem com o silêncio, com rotinas mecânicas, com tarefas que não exigem interação humana. O arquivo ficava num prédio antigo, de tijolos escuros, construído há mais de 80 anos. O porão, onde era o arquivo, era um labirinto de corredores estreitos, metal enferrujado, lâmpadas fracas e estantes tão altas quanto paredes. Cada estante tinha gavetas cinzas rotuladas à mão, algumas com datas tão antigas que o papel parecia ter sido queimado pelo tempo. A primeira noite foi tranquila. Eu só precisava fazer anotações sobre caixas, digitalizar alguns documentos específicos e checar se nenhuma gaveta estava aberta. Coisa simples. Mas na segunda noite, percebi que algo estava errado. Eu estava caminhando pelo corredor 7C quando ouvi o som de uma gaveta sendo fechada com força em algum ponto à frente. Mas eu era o único funcionário no prédio naquele horário. Não havia absolutamente ninguém no andar. O som ecoou pelas paredes estreitas e logo depois o corredor ficou estranhamente silencioso, como se o ar tivesse sido sugado para fora. Segui devagar, tentando ser racional. Talvez fosse o peso de alguma gaveta velha se ajustando. Talvez o metal tivesse escondido. Talvez eu estivesse cansado. Mas quando virei a esquina, vi algo que não consegui explicar. Uma gaveta estava aberta. Não só aberta, escancarada. E dentro dela havia centenas de folhas amareladas, todas em branco. Peguei uma. O papel era áspero, quase frágil. E no verso havia apenas uma frase escrita com caneta preta. Letra minúscula e trêmula. Ele ainda está descendo. Larguei a folha imediatamente. Meu coração disparou de um jeito que não senti nem quando sofri um acidente de carro anos atrás. Fechei a gaveta com força e me afastei. Mas assim que dei 2 passos para trás, uma outra gaveta, do lado oposto, se abriu sozinha, devagar, emitindo um rangido longo e agudo. Dentro dela havia mais folhas em branco, todas absolutamente vazias, exceto por uma, que estava dobrada. Eu não queria tocar nela, mas algo, curiosidade, medo, talvez uma atração mais profunda, me fez pegar. A frase era outra. Você está no caminho errado.
Joguei a folha no chão e recuei, quase tropeçando. A sensação que eu tive naquele momento era impossível de descrever. O ar parecia mais pesado, a luz fluorescente piscava de um jeito irregular, como se tentasse se manter acesa à força. O silêncio, que antes era só silêncio, agora soava como se estivesse esperando algo. Voltei para a sala principal de vigilância e decidi ficar lá até o fim do turno. Na terceira noite, tudo piorou. Eu estava organizando algumas pastas, quando ouvi passos no corredor. Não eram passos rápidos, nem leves. Eram arrastados, espaçados, como se a pessoa estivesse segurando o próprio peso. O som começou distante, mas se aproximou num ritmo tão constante que parecia calculado. Eu deveria ter ficado quieto. Deveria ter ficado na sala, mas saí. Quando coloquei apenas a cabeça para fora da porta, o corredor estava vazio, mas a luz no final, que normalmente era fraca, agora estava completamente apagada. E do escuro vinha algo que não dá para chamar de som, mas também não era silêncio. Era como se respirações longas fossem sugadas para dentro de um espaço muito grande. Dei um passo à frente chamando: "Tem alguém aí?" O eco voltou distorcido, como se outra pessoa tivesse respondido, mas atrasada, com a entonação errada. Foi então que notei. Todas as gavetas do corredor 7C, todas, estavam abertas, e dentro de cada uma havia uma folha única, com escrita diferente. Conforme eu ia, lia trechos. Ele está próximo. Evite olhar para baixo. Se você ouvir, não responda. Ele precisa de testemunhas. Meus olhos correram de gaveta em gaveta. Quanto mais eu lia, mais parecia que as frases eram deixadas ali para mim. Todas escritas com a mesma letra trêmula, como se a mão que as escrevesse estivesse fraca demais para segurar o peso da própria caneta. Quando cheguei ao final do corredor, vi algo que me fez desabar no chão. A última gaveta estava aberta e dentro dela não havia papéis. Havia uma gravação. Um aparelho de fita velho com o botão play pressionado até a metade, como se alguém tivesse tentado usá-lo recentemente. Contra qualquer lógica, eu apertei o botão. O chiado inicial parecia normal, mas logo surgiu uma respiração pesada, dolorosa, e uma voz feminina sussurrou entrecortada: "Eu tô descendo. Ele tá vindo. Ele não tem forma ainda. Não deixa ele ouvir você." A gravação cortou abruptamente, seguido de um som que parecia metal sendo amassado. Eu estava tremendo dos pés à cabeça. Voltei correndo para a sala de vigilância, mas quando fechei a porta, percebi que o monitor de segurança estava mostrando uma câmera que eu não conhecia. Uma escada estreita, descendo por paredes de concreto nu. A imagem estava fora de foco, e a lanterna da câmera tremia como se alguém estivesse segurando com uma mão fraca. E então, algo passou pela frente da câmera. Eu não consegui ver claramente. Era como uma silhueta, mas longa demais, dobrada demais, como se estivesse se arrastando pelo teto ou pelas paredes. Nada no movimento era humano. Nada no formato era lógico. E mesmo sem rosto, eu tive a certeza absoluta de que aquilo havia me visto. O monitor tremeu. A cena mudou para outra câmera. E outra. E outra. Sempre mostrando algum tipo de escada. Sempre descendo. Sempre mais fundo. Cada mudança de quadro deixava a lanterna mais fraca, como se a energia estivesse sendo drenada. E a última imagem que apareceu antes do monitor se desligar foi a pior de todas. Uma parede de concreto, rabiscada com alguma coisa escura. A frase escrita era: "Ele sabe o seu nome agora."
Fui embora naquela mesma noite, sem pedir salário, sem avisar supervisão, sem olhar para trás. Eu não deveria ter olhado para o corredor, não deveria ter tocado as folhas, não deveria ter escutado nada. Mas o pior é que, desde então, todo fim de noite, quando estou quase dormindo, ouço passos arrastados descendo a escada do meu prédio. E, na madrugada passada, encontrei uma única folha em branco no meu capacho. Do lado inverso, em letra trêmula, estava escrito: ele não precisa mais descer. Eu costumava achar que tudo o que vivi até então tinha sido o azar, coincidência, exagero da minha mente cansada. Mas o que aconteceu naquela casa afastada onde fui passar alguns dias e que agora me faz escrever tremendo, não pode ser encaixado em nenhuma dessas categorias. Não importa quantas vezes eu tente racionalizar, reorganizar os fatos, reinterpretar lembranças, tudo se encaixa de um jeito horrível demais, perfeito demais. Como se tudo tivesse sido montado para mim, para que eu estivesse exatamente onde não deveria estar. A casa ficava num sítio antigo da família da minha mãe. Ela costumava ir quando era jovem, mas nenhum de nós visitava o lugar há décadas. Era uma construção grande, com janelas de madeira que rangiam mesmo sem vento, muita vegetação em volta e um silêncio que parecia engolir qualquer som produzido dentro dela. Minha mãe resolveu que deveríamos passar alguns dias lá para respirar ar puro. Eu topei. Queria fugir da cidade, do arquivo, das noites mal dormidas. No primeiro dia tudo parecia comum. A luz fraca, os móveis cobertos por lençóis, os retratos antigos em preto e branco nos corredores. Mas à noite eu já percebia a estranheza. A casa parecia maior do que me lembrava. Os corredores pareciam mais longos. As portas demoravam mais para fechar, como se houvesse vento resistindo, mesmo não havendo vento. Eu fui o último a dormir. Minha mãe havia ido para o quarto dela e eu fiquei na sala, olhando para um relógio parado. Ele marcava sempre 2h14. Mesmo quando eu mexia nos ponteiros, eles voltavam para aquele horário. Quando decidi dormir, apaguei as luzes e subi as escadas. Foi aí que ouvi o primeiro som. Algo que se arrastava no andar de cima. Achei que fosse minha mãe andando no quarto, mas o som não era de passos, era de arrasto. Lento, pesado, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão. Chamei por ela, nada. O som parou. Acordei às 4 da manhã com a porta do meu quarto abrindo sozinha. A maçaneta girou devagar, sem pressa, como se alguém estivesse experimentando o movimento pela primeira vez. A porta abriu 3 dedos e parou ali. Não havia vento, não havia corrente de ar. Eu lembro da minha respiração ficando presa na garganta mesmo antes de enxergar algo. Na fresta, havia uma sombra. Não uma sombra normal. Era como uma parte da escuridão mais escura do que o próprio quarto. Como se tivesse profundidade. Como se estivesse em pé, exatamente do lado de fora, olhando para mim. Quando eu bisquei, a sombra desapareceu. Não se mexeu, não recuou. Apenas deixou de estar. No dia seguinte, fui procurar minha mãe. O quarto dela estava arrumado, mas a cama não parecia ter sido usada. Achei que ela tivesse acordado cedo, mas não estava na cozinha, nem no quintal, nem em lugar nenhum da casa. Apenas um bilhete na mesa, escrito com a letra dela. Não abra se ele chamar. Volto antes do anoitecer. Eu não entendi e comecei a reparar em outra coisa. O silêncio ao redor da casa era absoluto demais. Não havia pássaros, não havia insetos, não havia vento nas folhas. Era como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. À tarde, decidi sair para procurar minha mãe pelas trilhas ao redor. Não encontrei ninguém, mas notei marcas estranhas no barro.
Pegadas que não eram humanas. Marcas longas, como se algo arrastasse as pontas de dedos enormes pelo chão. O formato não se repetia. Cada pegada parecia de um tamanho diferente. Quando voltei para dentro, o relógio da sala marcava 2h14 de novo. Mas dessa vez, os ponteiros estavam se movendo. Lentamente. Como se estivessem girando ao contrário. Passei a noite esperando a minha mãe voltar. Ela não voltou. Às 2h14 da madrugada, quando o relógio finalmente alcançou aquele horário, ouvi alguém bater na porta principal. 3 batidas. Leves, educadas, humanas. Me aproximei devagar. A madeira parecia pulsar, como se o som tivesse vida própria. "Filho!", disse a voz da minha mãe do outro lado. "Abre, por favor." Meu corpo gelou. A voz era igual, idêntica, mas havia algo errado. Ela não estava respirando entre as palavras. Pelo vão inferior da porta, comecei a ver algo se movendo. Lentamente, como se alguém estivesse se abaixando para olhar por baixo. Algo escuro, fino demais para um humano. Como se dedos longos estivessem rastejando pelo chão em minha direção. Eu dei 2 passos para trás. A voz repetiu: "Filho, me deixe entrar. Eu estou esperando." As batidas ficaram mais fortes. Não agressivas, mas apenas mais firmes. Mas havia um ritmo ali. O mesmo ritmo daquilo que arrastava no andar de cima na primeira noite. Eu apaguei as luzes, segurei a respiração e fiquei imóvel. A coisa agachada atrás da porta continuou tentando olhar pelo vão, mas não entrou. Depois de alguns segundos, ouvi o barulho de algo se levantando. O estalar leve de articulações que não soavam humanas. E passos, muitos passos, recuando. A casa inteira ficou em silêncio. Quando amanheceu, encontrei um novo bilhete na mesa. A letra não era da minha mãe. Era fina, trêmula. Reconheci. A mesma letra das folhas do arquivo morto. A mesma mão que escrevia avisos. A mesma mão que não queria que eu olhasse. O papel dizia: "Já sei o seu formato." Atrás do bilhete havia algo ainda pior. Ela não foi embora sozinha. Cheguei perto da porta da frente com o coração disparado e percebi que dessa vez havia algo preso no trinco. Um pedaço de tecido. Um fragmento da blusa da minha mãe. Rasgada. Encharcada. Não de sangue, mas de algo mais tenso, mais escuro. E agora, todas as noites às 2h14, alguém bate na porta do meu apartamento, na cidade, longe do sítio, com a mesma voz exata da minha mãe. Ontem, pela primeira vez, ouvi outra voz junto dela, sussurrando atrás. Uma voz que não era humana. Uma voz que eu já tinha ouvido descendo escadas. E agora, enquanto escrevo, o relógio marca 2h13. Eu acho que o próximo relato vai ser o último que consigo escrever. Porque eles não precisam mais pedir para entrar.